A respeito do trauma, eu estudo algumas questões não de forma diretamente psicanalítica, mas eu estudo o trauma já pelo menos desde o meu mestrado, que foi defendido em 2010, né? A respeito disso, eu elaborei então esse texto que se chama Um Corpo. Esse texto está permeado por algumas leituras que para mim são cruciais. Uma das principais leituras é do Marcelo e da Maren Vinhar, que são uruguaios, foram exilados. Tem um livro que se chama Exílio e Tortura. E principalmente porque eles fazem uma clínica de atendimento de crianças que são herdeiras diretas, isto é, cujas famílias tiveram pais ou mães torturados. E como isso, então, se transmite, né? Mesmo, às vezes, na ausência da palavra, alguma coisa subliminar pode ser transmitida. Então, a gente tem isso em clínica, não apenas a respeito de ditadura como as nossas aqui na América Latina, como também a respeito de outros estados autoritários, como, por exemplo, o nazismo alemão. Eu imagino que muitos conheçam, e seria muito bom realmente se conhecessem, que é a Confissão, do Guy de Maupassant, livro também trabalhado nesse projeto que eu acabei referindo antes, e um conto na verdade, um conto do Maupassant, né, a Confissão, e o conto do Machado de Assis, chamado A Causa Secreta. Esse, certamente, acho que a maioria deve conhecer. Isso virá depois uma pequena narrativa, né? Mas o meu texto tem uma epígrafe, e o nome do texto se chama Um Corpo. A epígrafe é assim: escoou mundice quando, de rosto no chão, caiu o cavalo. Testemunhas da decadência e imiscuídos à trama da fantasia na qual estamos inseridos, resta-nos ainda um corpo esmorecido e inscrito, enquanto tal, sob a condição própria da sua experiência e da resistência à escritura, também ela própria do desastre mesmo. A extensão da carne machucada até os rabiscos, que podem cifrar os papéis, sobrevive tão espessa quanto o tempo necessário para que seja, assim possível, fender a cumplicidade com o estado atual das coisas. Mas o ressecamento cabal da realidade em prol da sua dominação e as atrofias tecnicamente planejadas para a mesma realidade que não oferece consolo, deixa o corpo contorcido nos limites extremos da dor, o silêncio. Em seu último recurso, num restolho de sangue quase seco e oca carne, esse corpo luta em silêncio contra a barbárie totalizante, que mutila e unifica a consciência social. Ele luta finalmente. É, consequentemente, a luta de todos os homens. E, ao encontro de tal fato, por assim dizer, caminhamos. O passado conservando o sabor do fantasma, como escreveu Baudelaire. Então, esse corpo perceptível que sobrevive e, pois, preserva os seus limites, encontra-se, entretanto, fora de alcance. Ainda que ofereça ao olhar uma de suas faces, esconde todas as outras. O alarme interno que a se dissimula, sem estar ausente, extrapola a nu a verdade das palavras. Aberto no palco, resta não apenas o coração preso a um rígido fêmur. E assim, a abertura da sua presença viola o voyeur. A linguagem esgota-se no ser que habita um corpo no mundo, onde esse corpo já não é mais uma pessoa. Mas as articulações da sua sobrevida respondem finalmente à totalidade, a quem deveras ela também significa como elaboração do curso histórico que descreve. Walter Benjamin, nesse sentido, recusa-se a pensar a experiência fora da narração. Também Maurice Blanchot, que situa na obra literária o lugar da relação nua. Esse interregno no qual o sujeito se dissolve e o seu corpo se dilacera, deixa poucos rastros para o esforço de se reapropriar de uma parcela fundamental da sua própria humanidade. Os corpos, inseridos na linguagem lógica contemporânea como nada, urram, não obstante. Até cair no abismo do silêncio.
em que seria possível ou não contar com a pulsação nas têmporas. Em seu estilo próprio de aderência à realidade, o último recurso que resta a esse corpo é o silêncio. E não se pode dizer, nesse caso, que é uma surpresa linguística diante desse limite. Fosse um corpo a linguagem, seu olhar terno seria traído pelo tremor dos seus lábios. Nossa época, que qualificamos ainda de civilizada, guarda latentes os estremecimentos que inundam o futuro do pretérito do tecido social. O corpo conhecido e mutilado, transformado em excremento e em ausência para si próprio e para os outros, numa sequência de gritos e dilaceramento, vai até o fim, porém, a qualquer fim, rodeado pelo silêncio, lá onde ele é mortal. E levado ao colapso, junto aos cacos da sua própria linguagem e da linguagem em geral, extrapola a consciência bem pensante da sociedade, do pensamento apaziguado, e as relações de todos os seus termos. Em termos exorbitantes, a sua linguagem preserva-se realista, ainda que seja fantástica no mais alto grau. Nossos corpos são hoje os ossos da nossa sociedade. E a sua realidade, o real do corpo e no corpo, está a serviço de infinitas elucubrações, ao mesmo tempo sangrentas e fantasmagóricas. O texto se encerra assim. Ele é, assim, eu chamei isso em alguma outra oportunidade de sopro. Esse texto é um sopro. Ele é um sopro vinculado às minhas angústias, quando da elaboração que eu procuro fazer acerca do nosso passado, acerca do meu passado. Ele é um sopro da angústia dessas leituras que foram realizadas e que podem ser realizadas por todos nós e que nos mostram quão violenta e quão genocida se constitui a nossa história. Nós sabemos que o Brasil padece de 3 ausências, digamos assim, de muito mais ausências, mas essas 3 são fundantes da nossa própria, entre aspas, civilização. Primeiro, nosso período colonial absolutamente truculento, genocida, que tampouco foi elaborado. Segundo, a nossa escravidão, da mesma forma genocida, da mesma forma truculenta, e que tampouco foi elaborada. E esse terceiro acontecimento é, obviamente, a nossa ditadura, que podemos ou não ter hoje ar suficiente para elaborá-la. Me parece que aqui nós temos esse ar. O marco, para mim, deste projeto na Sigmund Freud, Associação Psicanalítica, foram as primeiras manifestações ouvidas, tanto por mim como pela Bárbara, em momentos diferentes e de pessoas diferentes, mas da ordem da repetição. O que vocês querem remexendo nessa história? Já faz tanto tempo, deixa isso quieto. Ora, a psicanálise não remexe, escuta. Assim, a psicanálise marca o encontro entre a escuta de um em relação ao discurso do outro. Este encontro, ao subverter o tempo e o espaço e a versão formatada, facilita outra abordagem do sujeito em relação à sua história. Acredito na possibilidade que, ao revisar os arquivos do mal, o sujeito possa reconstruir suas memórias em outras versões, que singularize sua história, tanto em relação ao tempo como em relação ao espaço. A questão da troca de correspondência entre o Freud e o Einstein em relação às reflexões sobre a guerra. Então, eu vou tirar só uma citação do Freud na correspondência. Ele diz: às vezes temos a impressão, ao saber de atos cruéis acontecidos na história, de que os motivos ideais só teriam servido como pretextos para os apetites destrutivos. É verdade. O voraz apetite da crueldade se satisfaz no fascínio de submeter ao outro
há ações inomináveis de um no requinte que autoriza ações de poder absoluto. Abro aspas. Quando a dor é transformada em piada, com a sua ajuda, é como se nada mais tivesse sentido, afirma Lúcia Murat recentemente em seu testemunho. Penso que cabe uma questão. O que seria uma apropriação psíquica em uma experiência real de excesso? Não são apenas imagens, são imagens que configuram o exercício de poder desmedido de apropriar-se da condição do sujeito que o sujeito é. É estar submetido à total indiferença do outro. Não nos alcança pensar sobre relações humanas, mas sim estamos diante do cenário sinistro da arrogância narcisista, cujos movimentos são cadenciados na batuta da violência e orquestrados pela crueldade. Os efeitos destas intensidades traumáticas irrompem no sujeito com uma força que o desaloja totalmente em seu espaço de ser e na noção que orienta o seu tempo. Resulta-lhe um corpo danificado, mutilado, cujas inscrições atordoam e atormentam o psiquismo. Estas experiências traumáticas efetivamente vividas tomam o espaço da subjetividade, deixando a pessoa à mercê da impossibilidade de criar uma perspectiva de futuro. A experiência de tortura extremo de intensidades que irrompem no psiquismo impedem qualquer possibilidade de tramitação. É como se o sujeito congelasse no espaço e no tempo. Tortura não tem adjetivo. Tortura é tortura, afirmou Carlos Eugênio Clemente em recente entrevista. O cenário é sem fantasias. É a dor nua e crua. O sujeito não se reconhece em si mesmo e está em carne viva desde dentro. Sem pensar, sem falar, sem sentir, trata-se de um todo inominável. O que está implicado nesta experiência da atrocidade traumática? A perda do potencial de simbolização da subjetividade. É preciso abrir o material psíquico arquivado para recuperar a potencialidade simbólica da palavra no encontro com a escuta do outro. É a possibilidade de encontrar-se e encontrar um espaço em outro tempo. O homem pensado no território teórico da psicanálise é um sujeito. Isto implica pensá-lo com interioridade psíquica, com complexidade reflexiva e em relação com o objeto, com o outro. O sujeito, foi dito na mesa anterior, e eu concordo e reafirmo, o sujeito é um ser em si e um ser social. Neste intercâmbio entre o dentro e o fora, o sujeito constrói seus recursos psíquicos, constrói a imagem de si. Quase simultaneamente pavimenta o caminho do laço social. E nesta intersecção configura-se a alteridade, e neste registro de alteridade regula as experiências de dor e sofrimento. Janine Puget, uma psicanalista argentina, que também experimentou ao vivo os efeitos da ditadura, adverte que estamos acostumados a pensar sobre a força identificatória do discurso parental, mas que com frequência deixamos passar ao lado a força identificatória do discurso social. Em seu entendimento, com o qual eu concordo, que a formação do si mesmo é uma relação dialética com a alteridade, depende fundamentalmente dos dois discursos. Portanto, considerar os efeitos desses dois discursos sobre a subjetividade e as formas de sua articulação merecem nossa atenção. Certamente, um desafio, não apenas enquanto psicanalistas,
mas também em relação às reflexões sobre nossa convivência nos espaços compartilhados e no reconhecimento das diferenças. Penso que a importância de recompor a esperança de que nossos instrumentos de ofício afinem nossa capacidade de escuta, a capacidade de pensar e a possibilidade de colocar com delicadeza uma palavra simbolizante. Muito obrigada. Quando eu pensei em fazer o trabalho, a primeira coisa, imagem que me veio à cabeça, foi o Bentinho e a Capitu, né? Quando ela o torturava no olhar e ele olhava para esse ganga, né? Ou seja, um navio que prendiam lá os torturados, né? Afastado, no Rio de Janeiro, afastado da orla. Então, eu fiquei pensando nessa imagem da tortura simbólica, né? Enfim, que o Machado descreve, e me remeti ao Allan Poe quando eu fui ao Gato Preto, que fala nas metáforas. Tá? Então, eu fiquei pensando em falar isso porque me tocou, tá? Quando mencionaste o Machado, por esse amor que eu tenho pelas histórias e pela história do Brasil, né, colocada em toda a obra dele. Eu acho que a obra literária, ela, na verdade, ela é um documento histórico. E aonde ela remete a pensar, ali está registrado algo. E é algo inserido na história daquele lugar, naquele momento. Não podemos ser ingênuos. Os autores estão vivendo a história e registram isso em forma de metáfora, né? Então, eu segui um pouco pensando, né, e que não está muito longe disso, do meu jeito de escrever. Tá? Torturas, assassinatos, desaparições, exílios, raptos de crianças, atos genocidas, submeter a população gerando danos físicos, psicológicos, totais ou parciais, impor determinadas medidas para impedir nascimentos ou transferir pessoas de determinados grupos a outros, políticas de extermínios, perdas de direitos, violência, perverter a lei o tempo todo e a ordem, habitar o campo da concentração, desconcentrar-nos e enterrar os mortos sem tumba. Realidade vivida por muitos que não tiveram testemunho e no qual se instalou no âmbito familiar o enigma do não dito. Do silêncio imperioso imposto pelo terror das dúvidas e ameaças, a presença da dor do irrepresentável. O desamparo e o terror perpassado nas ameaças veladas que circulam fora do discurso oficial e que imprimem marcas de dupla mensagem confusional, colidindo com o discurso do poder racionalmente protetor, paralisam o sujeito do desejo, lesam a estima, interrompem a criação e a circulação da vida, interferem em ideais e projetos, fazer e pensar implicam em contato com medo e dor. Esta breve descrição tem por objetivo situar-nos quanto aos efeitos do traumático no psiquismo dos seres humanos que sobrevivem ou sobreviveram ao silêncio e à consequente intensidade de dor psíquica decorrentes de situações como as acima descritas, dentre outras. A tirania que se impõe como dona da vida e da morte e dos corpos humanos. Eu me lembro de um livro do poder, que fala do poder, né? Acho que é Microfísica do Poder, do Michel Foucault, não sei se é ali que está, né? O direito do Estado sobre os corpos, né? E aqui é muito importante poder pensar isso. Né? Esta tirania, ela atravessa o tempo e obstrui a imaginação. A realidade social, impregnada por silêncios, revela-se do sintoma à fratura psíquica. Em outras palavras, do retorno do recalcado à ruptura do psiquismo. Passado, futuro, presente estão comprometidos.
A capacidade simbólica e representacional precisa de testemunho, digo, de escuta do outro. Como poderíamos ressignificar o trauma, se não pelo reposicionamento frente à história? Como amenizar as inseguranças e os fantasmas, se não através do discurso, do depoimento, da fala e, principalmente, pela possibilidade de ser escutado? Fazer circular a palavra carregada de dor na busca de respostas e simbolizações. Há situações, no entanto, em que o trauma, devido à sua intensidade, torna-se intraduzível. Como diz a Bárbara no seu texto da revista da SIG, né, o tempo congela a cena que faz sofrer e é o que se impõe e que se repete. Essa revista de 2013 é a última. De acordo com Freud, em Mais Além do Princípio do Prazer, o traumático é uma grande soma de excitação que impede a circulação psíquica, permanecendo o excesso como forma de angústia, necessitando ser descarregada na ação, no corpo, na somatização, indicando que o processo de elaboração encontra-se paralisado. Quanto mais insuportável para o psiquismo a realidade objetiva, mais a pessoa se afasta dela, desmentindo o ocorrido. Para a psicanálise, chamamos de desmentida ou de recusa a realidade, essa forma de defesa na qual o sujeito se defende, se recusa em reconhecer a realidade em uma situação traumatizante. Havendo um excesso de excitação, um trauma, a recusa de percepção desse processo e a elaboração se tornam impedidos. E poderá haver, então, essa fratura. Bom, são através, né, das produções do inconsciente, né, que nós podemos acessar a essas situações. Essas produções recolocam o sujeito em contato com a cena traumática, isso se a gente for falar, né, principalmente numa neurose de guerra, uma neurose traumática. O trabalho psíquico de elaboração possibilita a transformação do conteúdo que se repete em conteúdo simbólico, produzindo uma representação. Para que o traumático não congele, né, e se cristalize como um sintoma em busca de significação e não passe como herança psíquica transgeracional, faz-se necessário criar oportunidade para que o mesmo circule em outro tempo, em um lugar que dê fala à questão, e os fantasmas poderão se dissipar. É comum que o traumático se defina a posteriori, quer dizer, transformando-se um trauma quando ligado a outra cena. E ali, então, ligado ao afeto de terror com efeito retardado. O significado será construído à medida que se instaure a fala, considerando o tempo e o trauma. Os acontecimentos deixam inscrições de uma história sem sentido para a pessoa e esta necessita que a ajude a ressignificá-la. A Maria Rita Keu, em 2004, no livro Ressentimento, ela coloca uma questão que é a questão da memória, né? Que eu achei interessante, que é, com relação ao ressentimento, ela se questiona. Que destino dar à memória? Impossível apagá-la. A autora aponta para o coletivo como forma de ressimbolização para impedir que um trauma histórico produza ressentimento, fanatismo ou outras formas de abuso desta mesma memória. O trabalho de simbolização precisa ser coletivo e requer a presença dos outros como terceiros e que tenha legitimidade de testemunho. Isto possibilita endereçar o ocorrido, segundo a Maria Rita Keu, a uma entidade em posição de encarnar o outro. É o que faz, por exemplo, o analista quando escuta narrativas traumáticas que não pedem interpretação, e sim apenas a presença atenta do testemunho. É o que fazem as comunidades quando criam formas de celebrar, de lembrar ou de fazer ver ao mundo não apenas os momentos fortes de sua história, mas também as atrocidades que sofreram. Não se trata de ficar repetindo o ocorrido,
mas de inscrever no campo das representações marcas coletivas do vivido. É insuportável, tanto para as vítimas quanto para seus herdeiros, que a violência traumática permaneça não nomeada, insignificante para o resto do mundo. São casos em que o esquecimento fere como uma segunda violência mais duradoura do que a primeira. É o caso das mães da Praça de Maio, que não permitem que seus filhos e netos assassinados pela ditadura argentina permaneçam esquecidos. Os trabalhos sobre a memória poderão ter como porta-voz um ficcionista, né, um narrador, alguém da literatura, né, um escritor, um jornalista, enfim. Mas podem ser as próprias pessoas ou os familiares. Abram-se os arquivos da história, como a Eurema já tinha dito, para fazer circular a dor do trauma e as dúvidas. Encontrar uma certa liberdade psíquica frente aos fatos é o trabalho da psicanálise através da escuta das produções inconscientes e conscientes vividas. O trauma, uma vez consumado, jamais poderá, não importa por que espécie de reconstrução, passar a condição de não acontecido. O trauma comum e o reencontro, ou seja, a reconstrução, resultam em novos eus, que necessariamente difere do eu daqueles que não passaram pelo trauma ou pelo restabelecimento. Da pergunta feita por Carolina na mesa